Ao vivo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É o pessoal de Poá. Nós estamos com essa prática todas as terças-feiras, às 19h30. Nós estamos fazendo esse trabalho através dessa live, no sentido de fazer um contato direto com a população de Poá e região, principalmente em tempos de pandemia. Nós estamos aqui para discutir assuntos ligados à nossa cidade de Poá, ligados à região. Ou seja, para quem quiser nos acompanhar, é só ir no Facebook, na página Pessoal Poá, que nós estaremos fazendo essa comunicação direta com vocês, né? Passando o que o pessoal tem pensado, o que nós estamos formulando de ideias, né? O pessoal existe na cidade de Poá, está organizado, vai disputar as eleições municipais do ano que vem. E a gente pergunta, nós estamos formulando uma série discutindo com a cidade, né? Nós estamos estabelecendo uma relação direta com a cidade no sentido de discutir um projeto que seja viável para a cidade, né? O pessoal não tem uma prática de fazer a crítica pela crítica. Nós queremos fazer uma análise da cidade, uma crítica da cidade e, de forma muito propositiva, apresentar as nossas propostas para a cidade nas mais diversas áreas. Para quem não me conhece, eu sou o Nelson Bueno de Almeida, sou militante do PSOL, sou militante da Uniafro há 20 anos. No dia 11 de agosto, nós estaremos completando 20 anos de atividade aqui na região, uma atividade muito legal que busca colocar o jovem da periferia na universidade, nos concursos, porque nós acreditamos que a educação é um instrumento muito válido, né, para a gente tentar amenizar as desigualdades que a gente encontra na periferia, principalmente. Eu queria apresentar os demais convidados que estão aqui. Passo para a apresentação inicial do José Olímpio, nosso camarada lá da Nova Poá. Tá? Olímpio, com você, faz a sua apresentação aí, por favor. Do pessoal, meus amigos de Nova Poá, Jardim São José e aqui nos bairros adjacentes. Obrigado por vocês estarem nos acompanhando. O assunto que nós pretendemos desenvolver aqui é a relação que existe entre o capitalismo e a pandemia que está assolando o nosso país. Vamos tentar, de todas as formas, passar para vocês qual é a relação existente. E o meu nome é José Olímpio, como vocês já sabem. Moro aqui em Nova Poá já há 28 anos. E vou passar a bola para o meu amigo Dito, que é da cidade de Quêmio. Aqui também agradeço muitos amigos da cidade de Quêmio que agora estão nos acompanhando. Boa noite a todos. Boa noite, Nelson. Boa noite, Olímpio. Boa noite a todos que estão ouvindo a nossa live. Tá? Nós estamos com a proposta de levar o PSOL para todo mundo que puder ouvir. Quem estiver, por favor, contribua com as perguntas. Se a gente podendo responder, a gente vai responder. Tá bom? Meu nome é Noemilton Magalhães de Oliveira. Quem não me conhece, as pessoas me conhecem muito como Dito. Dito é algo que já tem da minha casa, de pequenininho, Dito. Então, eu sou Dito Magalhães, tá bom? De nome Noemilton Magalhães de Oliveira, porém, sou Dito Magalhães desde criança, desde casa. Tá bom? Eu sou técnico industrial, técnico de edificações também, tá? E conheço um pouco dessa área e estamos agora tentando militar politicamente. A gente militava, mas militava de forma civil, né? Agora eu vou tentar militar na política também. Obrigado a todos vocês. Nelson? Legal. Então, para a gente iniciar esse tema nosso, falando sobre o capitalismo e a relação que tem com a pandemia, eu acho legal a gente entender que o capitalismo hoje, da forma como ele está globalizado, ele gera uma interdependência entre os países, né? Com a circulação de mercadorias
uma circulação de pessoas, o que torna a relação muito mais veloz, né? De forma muito intensa. Então, uma questão de uma pandemia como essa que nós estamos vivenciando agora, ela tende a acontecer de forma muito rápida. Foi o que a gente acabou observando, né? No final do ano, já anunciava o surgimento da pandemia na China, já colocava-se as consequências. Naquele momento, foi um momento extremamente importante que, se houvesse, por parte das autoridades brasileiras, uma preocupação de fato, nós já teríamos saído na frente de muitos países, né? Nós temos dados que mostram que os agentes de saúde no Brasil, hoje, eles atingem por volta de 75 mil pessoas, né? Faz essa cobertura de 75%, ou melhor, 75% da população brasileira, tá? O que daria para se fazer com muita tranquilidade, daria para se fazer um planejamento, um projeto de atuação, como iríamos combater a pandemia. Nós já começamos a ver, através dos meios de comunicação, o que estava acontecendo na China, o que estava acontecendo nos países asiáticos mais próximos, depois começamos a observar o que estava acontecendo na Europa, e se naquele momento o Brasil tivesse um governo que tivesse de fato preocupado com a questão da pandemia e desse a atenção necessária e não começasse com brincadeira, com ironia, como nós vimos, nós teríamos saído na frente, nós poderíamos ser um modelo para o mundo no sentido de combater essa pandemia. No primeiro momento, a gente viu que a máscara não foi solicitada. Por quê? Sabia-se que a quantidade de máscara no Brasil era insuficiente, inclusive, para atender as pessoas envolvidas na questão direta, né, do atendimento médico. Por outro lado, eu acho que se nesse momento tivesse acionado as costureiras, né, das organizações não governamentais, as costureiras das escolas de samba, enfim, nós teríamos que como fazer essas máscaras, como vem sendo feito hoje por várias pessoas, por várias organizações, e que poderia estar amenizando essa questão. Mas faltou dedicação, faltou responsabilidade, faltou compromisso, faltou seriedade do governo federal no sentido de chamar. Eu acho que era um momento do governo unir a população, assim como fez a primeira-ministra da Nova Zelândia, que criou um canal aberto direto com a população, todo dia às 13 horas. Ela ia lá no canal da televisão e mantinha um contato direto com a população, organizando. Aqui nós não tivemos, né? Esse governo perdeu uma excelente oportunidade de fazer um trabalho unificar, deixar de lado as divergências, deixar de lado a briga política, ideológica e chamar todo mundo para a defesa. Muito pelo contrário. Eu acho que daqui a alguns anos a história vai escrever e a história vai apontar a irresponsabilidade que teve esse governo na condução dessa questão, né? Nós tivemos dois ministros da saúde nesse período. Agora nós temos uma pessoa respondendo que não é nem médico, é um paraquedista. Ou seja, caiu de paraquedas, não, ele é literalmente um paraquedista, é do Exército. Então a gente lamenta isso, que nós não precisaríamos estar na situação que estamos hoje. Se eu não me engano, eu acho que nós já ultrapassamos a 30 mil óbitos, né? E a projeção que se faz é que nós chegaremos a muito mais. Mas aí nós vamos discutir um pouco de como que o combate só começou a ser, de fato, o capitalismo, o sistema neoliberal aqui, só começou, de fato, combater essa epidemia quando percebeu que uma ameaça aos planos econômicos do governo, né? Aí começou uma certa reação e começa uma reação popular também diante do caos que começava a se instalar, né? O que a gente tem? A gente tem um histórico que hoje o mundo é dominado pelos países capitalistas, ou chamado neoliberalista, neoliberais,
Ou seja, o capitalismo, ao longo da história, ele vem mudando de nome, ele vem se adaptando ao tempo e vem mudando de nome, basicamente. Mas o que a gente entende hoje? Que hoje a política neoliberal, a política capitalista, ela vinha numa redução de investimento na área social e com uma visão extremamente privatizante, né? O que aconteceu? Aí surge uma pandemia dessa, pega o Estado numa situação limitada, e aí eu queria falar não só do Brasil, mas aí a gente pode falar de todos os países do capitalismo que está nessa linha, que houve esse processo de privatização. E aí, o que aconteceu? Teve que se investir um pouco em saúde. Não teve jeito, né? Começou a se colocar em risco a questão do capital, e aí eles fazem essa visão, tem essa visão de investir um pouco. O que pode acontecer com essa pandemia, né? A gente está acompanhando aí vários especialistas, a gente tem chegado à seguinte conclusão, que a curto prazo a pandemia pode gerar fome, desemprego, morte dos infectados, e a médio prazo pode gerar uma crise econômica que vai atingir principalmente os mais pobres, aumentando a quantidade de pessoas desempregadas, né? Então, a gente está, nesse momento, numa situação muito difícil. O coronavírus provocou ações não liberais de governo neoliberais com aumento de gastos na saúde. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que foi obrigado a investir. Mesmo a gente tendo, por exemplo, no caso do Brasil, congelamento de dinheiro no serviço público, com essa visão extremamente privatizante, eles foram obrigados a investir, né? E aí eu queria dizer o seguinte, que chegou? Aí chegou uma polêmica muito grande, um dilema no capitalismo aqui no Brasil, né? A partir dessa pandemia. A busca, de um lado, a busca de uma contenção, da pandemia, e essa visão por parte da elite que geraria uma crise econômica posterior, ou uma ação imediata para impedir uma crise sanitária. Ou seja, aí ficou esse dilema, essa discussão entre a população, entre os governantes, entre as questões ideológicas. Ou seja, primeiro se ataca a pandemia e caminha-se com um emprego. Qual seria a posição a ser adotada? Nós vimos que chegamos numa discussão muito séria, envolvendo questões políticas, a relação com os amigos, a relação com familiares, as opiniões divergentes de como encarar isso, né? Então, é uma situação muito complicada, que a gente percebe que houve uma ação, não houve uma ação organizada no sentido de combater. Eu vou tocando um pouquinho a bola aqui com os meus amigos, depois eu vou dar mais algumas impressões com relação a essa questão. Olímpio, é com você. Olímpio, você está sem o som, você tem que ligar o seu som, Olímpio. Bom, beleza, pessoal. Só para a gente recapitular um pouco, o primeiro óbito aqui no nosso país, ele aconteceu no dia 26 de fevereiro. Foi o primeiro óbito que realmente... Vocês estão me ouvindo? Alô? Pode ir, Olímpio, tá bem. Continua, por favor. Então tá, beleza. Então, esse óbito, esse primeiro óbito, foi de um cidadão que morava na Zona Sul e que retornava da Lombardia, na Itália, onde o surto já estava num crescendo muito grande. Bom, nós sabemos que ali, naquela região, Zona Sul, é onde existe a chamada classe alta, né? A classe A, chamada classe A.
infelizmente, a sociedade coloca a gente dessa forma. Classe A, classe B, classe C. Eu acho que todos são seres humanos, não deveriam ser classificados dessa forma. Mas esse senhor, ele faleceu no Hospital Santa Maggiore, que é um hospital particular. Como aquela região ali, ela é formada por mansões, grandes mansões, e grandes apartamentos, né, de triplex, numa mansão ou num apartamento de grandes proporções, é tranquilo você isolar uma pessoa que está com o vírus, né? Bom, muito bem. Agora, os indivíduos dessas classes superiores, eles contaminaram os outros da mesma classe, transmitiram para a mesma classe e transmitiram também para a classe inferior. Os empregados, o motorista, o jardineiro, a empregada doméstica, e esses trabalhadores moram na periferia. Bom, a diferença que eu quero dizer dessa relação é que naquele primeiro instante, quando começou a aparecer a epidemia, a mídia colocava que existia muito mais casos relacionados ao vírus do que na periferia. Ou seja, os infectados eram muito mais na Zona Sul do que, por exemplo, na Brasilândia. Mas, em contraposição, morria mais gente na Brasilândia do que na Zona Sul. Isso é facilmente compreensível. Por quê? Porque aquele cidadão da Zona Sul, ele possui um convênio médico com os hospitais de alta qualidade. Enquanto que aqueles moradores da Brasilândia, cidade de Tiradentes, aquele extremo lá da Zona Sul, lá, Marcilac, aqui, Itaim Paulista, os recursos são muito menos. Primeiro, porque o cidadão que mora lá na periferia da periferia, o saneamento básico dele é quase zero. Água, muitas vezes em muitos desses bairros, dessas comunidades, chegam 2 ou 3 vezes por semana. Então, não se tem nem o direito de se lavar as mãos, porque se não tem água, não tem condições. Então, esses cidadãos que moram aqui da Zona Sul, houve uma recuperação muito rápida. Por quê? Porque o hospital é hospital de classe alta, com medicamentos suficientes para garantir todos esses cidadãos, e mesmo esse cidadão, quando ele precisava ser isolado, ele tem lá 4, 5, 6 quartos na mansão dele. Então, ele tinha um quarto só para ele, ele ficaria ali tranquilo, isoladão. Mesmo que houvesse uma contaminação de um dos familiares, também esses familiares continuavam isolados. Enquanto lá na periferia, num cômodo de cozinha, muitas vezes moram 2, 3 famílias, de 8, 10, 12 pessoas. Isso a gente está cansado de ver. Então, não bastasse todo esse tipo de problema no isolamento social, que era o que vinha sendo feito, ou o que vinha sendo pedido, ou não havia no remédio, não havia no vacina, a única solução era isolamento social. Na periferia isso ficava muito mais difícil. Mas, eu já ouvi gente falando para mim, Olímpio, mas lá eles estão saindo para a rua. Claro que eles estão saindo para a rua. O cidadão da Zona Sul, ele não precisa nem ir lá na portaria buscar a mercadoria que ele pediu pelo telefone. Já vem a sacola imunizada e ele não tem nenhum perigo de ser contagiado. Enquanto o cidadão da periferia, ele até tentou se isolar no começo. No começo a gente viu que chegamos quase a 60% de isolamento social. Só que o dinheiro dele acaba, enquanto que o da Zona Sul não acaba. O dinheiro dele acaba. Aí a esposa fala, olha, eu preciso de arroz para amanhã, só vai dar para hoje. Ele entra em desespero e vai para a rua e vai trabalhar. E coloca a vida dele em risco. Por outro lado, o próprio capitalista, que é dono do grande comércio, onde ele trabalha,
ou da empresa onde ele trabalha, fala, não, você vai ter que vir trabalhar. Enquanto que o patrão, ele pode, além desse isolamento social que ele já tem na própria casa dele, ele pode se retirar, ir lá para a fazenda, ir lá para o sítio, ir lá para a chácara, e lá ele ficar com a família dele em pleno isolamento, não correndo risco algum de contaminação. O cidadão que mora na periferia, ou ele vive de bico, ou ele trabalha para o grande empresário, para o capitalista, ele vende a mão de obra dele para o capitalista, ou ele está desempregado há muito tempo, abriu lá um comérciozinho pequeno, uma lojinha pequena, um barzinho, e ele está sobrevivendo daquilo. Muitas vezes, a mulher levanta 3 horas da manhã, faz alguns bolos, faz o café e vai vender na porta da estação para poder garantir o sustento dos filhos. Na grande maioria das vezes, são obrigados a vender o almoço para comprar a janta. Como é que pode isolar uma turma dessa? Depois, o próprio governo veio, eu ouvi o secretário de Saúde de São Paulo dizendo que havia 70% da economia girando. Ou eu não sei fazer conta, ou ele não soube se expressar. Porque se 70% da nossa economia estava girando, como é que ele queria atingir 70% de confinamento, quando, nas estatísticas, já não conseguimos atingir 50% ultimamente? Era 48%, 49%. Então, fica difícil da gente poder estar falando, olha, a culpa é desse ou a culpa é daquele. Não estamos aqui para poder estar apontando nenhum culpado. Até porque o vírus, ele é democrático. Ele tanto pega o rico como pega o pobre. Só que o rico, ele tem condições de se restabelecer mais rapidamente. Enquanto que o pobre, ele é obrigado a correr para o SUS. Bom, nós vimos que já estava acontecendo casos na Europa. O nosso governo ficou aqui esperando para ver o que é que iria acontecer e acabou acontecendo. O nosso sistema de saúde, ele é bom até o segundo capítulo da história. Não estávamos preparados, como já disse o professor Nelson, o camarada Nelson, não estávamos preparados para isso. Não nos preparamos, mesmo vendo que a barba do vizinho estava pegando fogo, nós não colocamos a nossa de molho. Sucateado que estava, porque muito antes dessa pandemia, a gente já via pessoas morrendo nos corredores dos hospitais, em macas, sem ter leito hospitalar. Essa preocupação só houve a partir de que começou a morrer muita gente. Aí começou a fazer hospital no Pacaembu, hospital no AMB, e por aí foi. Mas isso, até aí, uma outra questão também que fica claro, no caso dos EPIs também, né? A gente não nos preparamos. Quantos e quantos profissionais da saúde não entraram em óbito por conta dessa questão do governo não estar preocupado com os EPIs? Quantos e quantos não morreram em casa por não saber do que se tratava a doença? Então, companheiros, a situação realmente se agravou. Hoje nós estamos passando de 30 mil mortos. A nossa gripezinha já matou mais de 30 mil brasileiros. E acho que estamos dando um passo em falso, tentando abrir a economia. Vai morrer mais gente. Por quê? Eu estava vendo hoje o Japão, que foi um dos países que mais antecederam, até porque na Ásia já havia acontecido o MERS e a SARS, e eles estavam já pesquisando como detectar os vírus, e eles estavam mais adiantados nisso, então a questão deles testar a população se deu mais rápido, porque eles já estavam mais adiantados, porque eles já vinham vindo dessas pandemias que aconteceram em 2013, 2015, 2011 ou 2015, um negócio assim. Hoje, já ultrapassou no Japão os 30 mortos que vinham acontecendo diários. Já foi para 34. 34 nos últimos 12 dias. Então, o risco que a OMS vinha dizendo que poderia acontecer no Japão já começa a preocupar. Ou seja, o isolamento social começa a se afrouxar e o vírus volta.
porque cientistas ainda não conseguiram definir se quem já pegou o vírus está imune, já adquire anticorpos. Isso ainda a OMS não falou, olha, gente, pode ficar tranquilo. Uma outra questão que eu quero colocar aqui, camaradas, Olímpio, é que é o seguinte. Oi? Você aguarda um pouquinho, vamos deixar o Olímpio falar um pouco, dar uma... E aí a gente volta. Você segura, pega o fio da meada aí. Tá, beleza. O fio da meada. E aproveitar aí, falar com os nossos ouvintes, né? O pessoal que está nos acompanhando, se puder fazer a gentileza de compartilhar, né? Vai ficar legal. Claro, nós temos aí um pessoal que está nos acompanhando, se puder compartilhar, nós vamos atingir um público maior. Nós vamos poder falar sobre política com mais gente. Eu queria destacar aí o Raoni, né, uma liderança muito jovem, está aí com a gente, nos acompanhando, o Márcio, o Juca, o professor Juca, que tem uma live aí muito compartilhada por muita gente aí também, a professora Dolores, né, que está militando com a gente no PSOL, e provavelmente, possivelmente, será a nossa candidata a vice, né, muito legal. E aí, aproveitando a Dolores, depois nós vamos combinar aí com a Dolores e com o Cleito, nós vamos fazer uma live cultural, se eu não me engano, na próxima semana. Nós vamos estar aí combinando uma live que vai falar de política, que vai ter música. Nós vamos combinar aí com a Dolores, que está nos ouvindo, com o Cleito, tá ok? A Natália está nos acompanhando. Maria Cristina, minha cunhada querida, está nos acompanhando também. O nosso presidente do pessoal da Tovo está com a gente nesse momento. O outro camarada que tem feito um trabalho muito legal nas mídias aqui na região, o Magno, está aqui com a gente também. A Gisele, o Odair Júnior, o Edgar, que acabou de entrar e já destacou, né, que essa pandemia está atingindo principalmente as camadas populares, vai atingir muito mais a periferia, né? E nesse sentido, eu vou passar aqui para o nosso amigo Dito, lá da cidade de Quêmio, e depois a gente volta. E pedir para que todo mundo que está nos ouvindo aí, acompanhando, compartilhar para a gente atingir o maior número de pessoas. Ok? Aguenta aí, o José Olímpio, e nós vamos passar para o Dito e depois nós vamos tocando a bola aí, ok? Muito obrigado. É com você, Dito. Obrigado aí, obrigado a todos que estão seguindo a live aí com a gente. Então, o Olímpio falou do início, né, da doença lá, que é o Covid-19, que o final dela é o Covid-19, né? O vírus da Covid-19 e a doença em si. No dia 27/4, nós tivemos confirmação aqui em Poá de 6 casos, né? E no dia 27/5, 30 dias depois disso, já tinha 22 pessoas mortas aqui em Poá. Ontem, dia 2/6, já eram 30 pessoas que morreram em Poá. Então, você vai vendo a gravidade que está aí. E a gente não via a prefeitura de Poá tomando nenhuma providência. Praticamente, o que eles falavam? Está controlado. E você passava nas ruas, as ruas totalmente cheias, né? A pandemia, ela até parece que a gente não enxerga. Eu, como técnico de eletricidade, né? Se você ver a tomada está lá, tranquila. Se você pôr o dedo na tomada, você vai tomar um choque. Aí você vai tomar um choque com uma certa gravidade. E o vírus é a mesma coisa. Você não está vendo o vírus. E ele tem a gravidade. Se você pegar uma quantidade muito grande desse vírus, você vai realmente ficar muito sério para você. Mas você não enxerga, então para você não existe. Então, como a eletricidade você não enxerga, ela não existe, ela está ali, né? Então as pessoas têm que pôr isso na cabeça. O vírus está circulando entre as pessoas, e ele se transmite, a única maneira que ele transmite é pelas pessoas. Ele é pouco, contamina pouco em relação ao ambiente, mas se você estiver próximo, você se contamina. As pessoas têm que pôr isso na cabeça. E a crise não passou ainda. Mesmo se as pessoas liberarem para você trabalhar, se você puder, saia de máscara, saia protegido, saia bem equipado, não
não desafia o vírus, não desafia porque esse vírus é terrível. Uma pessoa doente, ele precisa, se você tiver num quarto com 9 pessoas internadas na gravidade, você vai precisar de 10 pessoas para auxiliar para você trabalhar. Olha só, 10 profissionais especializados, não é comum, não. Então, é difícil de sair. E você, quando entra no hospital, você fica no mínimo 30 dias, 30, 40 dias. Não tem hospital para todo mundo. A gente tem que tomar cuidado. Não é hora de relaxar, né? Não é hora de relaxar. Aí, agora, a partir daí, vem o capital. O que é o capital? O capital é o financiador desse sistema de saúde que já não estava muito bem. Então, o capital, ele vai ter que financiar para que tenha condição de atender. Muitos saíram, aí o governo de São Paulo foi um. Ele começou a fazer, que nem o Olímpio falou ali, Hospital Pacaembu, Hospital de Ibirapuera. Quer dizer, o hospital na classe média ali, onde tem bastante médico de top, classe, beleza, ele fez lá. Só que está acontecendo? O AMB, que atende a Zona Norte, que não o Olímpio mesmo falou, a Zona Norte, não tem nem médico. O hospital do AMB, ele está parando por falta de médico. Os funcionários estão pedindo a conta por falta de equipamento de trabalho. Olha só. Então, quando o profissional, ele vai para trabalhar, não tem o equipamento, ele fala, eu vou para casa, eu vou morrer aqui. E quantos mortos já não teve de profissionais? Exatamente por isso, pela carga viral é muito alta, e ele sem equipamento, com essa carga viral, a doença se torna gravíssima para ele. Para ele fica uma coisa terrível. E as pessoas que são as pessoas especializadas nisso, sabem se cuidar, eles têm todo o tratamento de higiene, tem tudo certinho, eles não estão conseguindo lidar com esse vírus. Você imagina um pobre que tem pouco recurso, como vai fazer com isso, se ele pegar a doença? Vai ser seríssimo. É isso que eu falo, a gravidade, tem pessoas que falam assim, eu vou passar ela rápido, tá? Se você tiver com pouca gravidade, talvez você passe mesmo, mas se você tiver grávida maior, talvez você não passe, até porque você, às vezes, é mal alimentado, tudo isso não vai dar. Agora, entra o capital. O capital no Brasil, ele é desigual terrivelmente, né? Se você pegar hoje a nossa classe E, quase que não estava existindo, nós já estava diminuindo. Hoje nós temos a classe D e E de pessoas, olha só. Então, você tem até classe C e D, a classe D e E, 66%, né, das famílias que estão nessa classe não conseguem atingir, os dados que eu tenho de 2007, não conseguem atingir R$ 2.034. Olha só. Uma família inteira com essa renda de R$ 2.034, praticamente só sobrevive. Só sobrevive, não tem jeito. Isso eu estou falando de um dado que é de 2017, que nem tinha essa pandemia. Imagina agora com essa pandemia. Né? Aí você passa para a faixa C, para a classe C. A classe C, 16% da população só está na classe C. 16%. E qual que é o salário da classe C? Que os caras falam, está na classe C. Ó, nós estamos em 2.000, que é a classe média que eles estão tanto falando, classe média baixa, né? De 2.034 até R$ 3.390, aumenta R$ 1.000 praticamente, para você mudar de faixa, que também não é lá essas coisas, não. Com 16% da população. Aí depois você vai pegar e vai mudar para a faixa B, né? A faixa B aqui em cima, B mais ou menos ali, 9% da população, depois mais 4% na B mais alta, e na classe A é os caras que ganham um pouquinho mais, de 13.500 a 33 mil reais, entendeu? Mas quantas pessoas estão nessa classe A? Classe A, nem é rico não, estou falando classe A, trabalhador classe A, que é o quê? Um juiz, um delegado, Então, essas pessoas estão ganhando, na média, de 13.560 a 33 mil, 40 mil reais. Entendeu? Isso é o top do trabalhador, hein? O top do trabalhador. E nós temos agora um problema sério, mais sério ainda do que você imagina. Qual é o problema mais sério? Todos os salários vão se congelar pelo menos por 2 anos. Certo? O capital que nós temos circulante no Brasil, esse capital, ele vai dar fuga. Já estava vendo notícia aí, quem tem investimento em energia, em tecnologia verde, tudo isso aí,
os caras já vão dar piro, vão sair fora, porque eles sabem que a recuperação do Brasil não vai ser fácil. O Brasil vai ter uma demora para recuperar. Nessa demora de recuperação, eles vão dar pinote, eles vão para a Europa, vão para outro setor que vai conseguir manter esse capital dele ativo, entendeu? Ativo. Né? Porque o capitalismo nada mais é que ter lucro. O cara não vai ficar com o capital parado porque ele gosta do brasileiro. Não, eu gosto do brasileiro, o brasileiro é bonzinho, eu gosto dele, eu vou ficar com o capital aqui. Não é isso, não. Ele vai pegar esse capital e vai mandar para outro país, certo? É por isso que nós temos que saber que a crise não começou ainda. Essa crise, ela vai piorar. O desemprego vai ser mal pago daqui para frente, tá? Se você pegar aqui, nós temos a média do salário do Centro-Oeste. O Centro-Oeste, a média do salário do Centro-Oeste, antes da crise agora, um pouquinho antes da crise, era R$ 1.619 a média salarial no Centro-Oeste, que é o que ganha mais. Aí, se você vai para o Nordeste, ele cai 62%. A média de salário no Nordeste é R$ 890, certo? E no Norte é pior ainda. O Norte ganha menos que R$ 890. O Norte, a média de salário do Norte é R$ 883. Isso eu estou falando agora. É um estudo novo. Agora. Mas se você pegar daqui a um mês, onde o desemprego vai estar mais puxado, vai ser complicado para a nossa população. Por isso que eu estou falando, vamos ter bastante trabalho para lidar com esses governos incompetentes, viu? Esses montes de hospital aí, você vê as empresas, as indústrias falando assim, eu dei 50 milhões, como se fosse grande dinheiro, 50 milhões. Dei 50 milhões para o Hospital do Rio de Janeiro, não sei o que lá. 3 hospitais do Rio de Janeiro que eles deram dinheiro, nenhum saiu do papel. Não saiu do papel, além de não ter equipamento, não tem médico. Olha só, não tinha equipamento e nem médico. Como é que você dá 50 milhões para um lugar que não tem nada ali? Você só... Aí sai na televisão, mostrando na emissora golpista aí, falando que o cara deu 50 milhões, o outro deu 60 milhões. Olha, é tudo furado. Esse dinheiro para onde foi não chegou em lugar nenhum. Não chegou em lugar nenhum. Esse dinheiro vai ficar lá parado, vai enterrar o dinheiro lá naquele lugar. Tá? Tá bom, vou passar para o Nelson para deixar o Nelson falar um pouquinho. Obrigado aí. Legal, Dito. Dito veio com números atualizados, né, mostrando a realidade brasileira, a realidade econômica. Muito bem colocado, Dito. É isso aí. O que a gente percebe agora, Dito, Olímpio, as pessoas que estão nos ouvindo, qual é o caminho que vai tomar, né? Esse modelo neoliberal, esse modelo do capitalismo, né? Qual é o caminho que ele vai seguir? Ele vai continuar investindo nessa política neoliberal, que é de tornar o Estado mais enxuto, o Estado sem ação, que eu acho que se fizer isso vai ser um suicídio, ou vai ter que desenvolver políticas mais voltadas para investimento do Estado. Aí a gente lembra de um dado histórico, né? Em 1939, nos Estados Unidos, o presidente Roosevelt adotou a política keynesiana, de um economista chamado Keynes. O que era essa política? Eles perceberam que, naquele momento, o mundo, os Estados Unidos, não estava em condições, o sistema liberal, o capitalista em si, não tinha recurso para tocar a economia. E o Estado foi obrigado a investir pesado, porque era um momento da chamada Guerra Fria, né? A gente tinha do outro lado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que investia pesado na indústria de base, né? E ganhava uma projeção, e ganhava aliado na Europa, ganhava aliado no norte da África, na Ásia. Então, eu acho que talvez o mundo capitalista tenha que recuperar essa ideia, ou seja, entender que o Estado tem que investir nesse momento, né? O Estado vai ter que investir muito pesado, principalmente na questão de saúde, né? Porque da mesma forma que ocorreu essa pandemia, outras poderão surgir e a gente não sabe até que momento, qual é o tempo que vai ser necessário para a gente resolver essa questão.
a gente avalia o seguinte, que essa ideologia neoliberal, da mesma forma que ela é que vai determinar os caminhos, a gente entende que ela vai sofrer um enfraquecimento, né? Porque a pressão social, né, vai ser forte, né? Os movimentos sociais vão se intensificar, os movimentos sociais vão se fortalecer, né? Nós vimos agora, no domingo, na Paulista, né? Nós nunca vimos unir torcida, né, para valorizar a questão democrática contra o fascismo que tenta se implantar nesse país. Nós vimos São Paulino, nós vimos corintiano, nós vimos santista, todo mundo junto. Então, eu avalio dessa forma, que essa crise, o momento pós-pandemia, vai mostrar que uma máxima, né? Que todos nós somos dependentes uns dos outros, tá? Esse vírus, ele veio mostrar que o ser humano depende um do outro, né? Que tem que desenvolver política social voltada para o social, né? Vai ter que desenvolver essa política mais social. E política mais social dentro da concepção ideológica desses liberais, eles classificam como questão socialista, comunista, ou seja, investir em gente, investir em saúde, investir em ser humano, na ótica deles, é investir na ideologia comunista. Nós não estamos falando nada disso, nós estamos falando que o próprio sistema capitalista ele tem que rever a sua posição, né? Recentemente, o presidente da França, em uma nota que ele deu, ele mesmo falou que o capitalismo vai ter que rever o seu posicionamento em relação à população, né? Não dá para o capitalismo ser da forma como ele é e não levar em consideração a questão dos mais necessitados, né? Tem uma pessoa chamada Naomi Klein, uma americana, que ela fala que o mundo, uma repórter, ela fala que o mundo está sofrendo uma guinada para a esquerda, né? Que essa pandemia está expondo o que o capitalismo tem da sua injustiça social, né? O que nós vimos? A política, a história, ela é dinâmica, né? Nós vimos que o mundo passou por um momento de avanço das forças mais democráticas. Uma geração que veio depois não teve o entendimento adequado que muitas das conquistas que nós tivemos no Brasil, na América Latina e no mundo foram resultados de muita organização, de muita luta, né? E essa geração não entendeu isso, achou que aquilo era tido como dado. E a gente passa por um momento em que o capitalismo neoliberal começa a retirar todas essas conquistas. Porém, surge no meio do caminho essa pandemia que dá essa nova dinâmica para a sociedade, que as pessoas passam a entender da necessidade de discutir o orçamento, né? De ter um orçamento voltado para a educação, para a saúde, tá? Isso revela que essa crise, a necessidade, essa crise revela a necessidade urgente, né, de cuidados, principalmente com a saúde pública, né? Chega a pensar, por exemplo, já nós temos que pensar nessa política de cobrar tributos de quem realmente tem dinheiro, né? Ou seja, a questão da taxação das grandes fortunas. E é para investir em questões básicas, questões fundamentais, que é a sobrevivência do ser humano. Tá? Olímpio, eu vou passar para você, depois eu queria falar um pouco sobre uma matéria que saiu recentemente de uma jornalista chamada Mili Lacombe, que ela faz uma análise muito legal sobre essa questão do capitalismo e a relação do rico e do pobre, para mostrar a forma como nós estamos relacionados, para mostrar a forma como cada um depende do outro. E é isso que a gente quer fazer em Poá e na região. O pessoal quer abrir uma discussão com a população no sentido de discutir de forma muito democrática o orçamento municipal.
A gente entende que não dá para fazer política da forma como vem se fazendo na cidade. Ou seja, a política ela é feita de acordo com a prioridade e a ótica de quem financia as campanhas. O que a gente vê na cidade de Poá é que a cada ano se repete aquela coisa da cesta básica, da camisa de futebol, do aniversário de 15 anos, e a gente entende que isso está errado. Porque para fazer isso, eles acabam priorizando o gasto com quem está financiando a campanha deles, que vai ter condições de fazer isso na prática. E nós queremos ter um compromisso com a população. E aí a gente, enquanto pessoal, nós estamos abrindo esse canal de comunicação. Nós temos um projeto para discutir com a cidade. Nós queremos ouvir todos os segmentos da cidade de forma muito democrática e construir um projeto voltado para a maioria. Eu acho que essa crise ela traz uma reflexão muito profunda, né? O que nós somos e qual é a dependência que nós temos um do outro, tá? E para fazer isso de forma muito adequada, uma cidade pequena como a nossa tem que discutir prioridade, tem que estabelecer o que é prioridade para a cidade. Prioridade vai ser investir em educação, em saúde, nas questões básicas, ou prioridade vai ser discutir as obras que vão privilegiar o grande capital que investe nas campanhas, que são campanhas muito ricas. E você que está nos ouvindo aí, você venha somar com a gente, né? O PSOL é um partido muito plural. O PSOL é feito de jovens, idosos, evangélicos, matrizes africanas, católicos, GLBT, jovens, torcedores, enfim. E nós queremos ser tudo o que nós somos e discutir política no sentido horizontal. A política não pode ser de cima para baixo. A política tem que ser no sentido horizontal, discutir com a população. Ô, José Olímpio, eu volto com você e depois eu quero retomar uma coisa aqui. Mas vamos lá, é com você, nós estamos aí com 40 e poucos minutos de live, vamos tocar mais um pouquinho. Tudo bem, Olímpio? Tudo bem, Dito? Tá? E agradecer a presença de todos esses que estão nos acompanhando, mais uma vez, Raoni, Márcio, Juca, Dolores, Natália, Cristina, Datovo, Magno, Gisele, Odair. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Datovo, nosso presidente, está colocando aqui esse plano do governo de forma muito confusa, né? Que não teve um projeto de isolamento mais eficiente para pedir para que as pessoas fiquem em casa. Ou seja, Datovo, o que a gente viu? A gente viu um descaso total no governo federal fazendo as brincadeiras, as ironias, né? Nós vimos o governo estadual com muita dificuldade, apesar de um pouco de esforço, mas com muita dificuldade de unir os prefeitos. Em Poá foi brincadeira, gente. Em Poá foi brincadeira, né? Eu volto a repetir e vou cobrar deles, tá? Quando tem show na Praça dos Eventos, o carro de som não para de passar pela cidade anunciando o cantor, chamando a população para ir lá ver a festa. Num momento como esse, que a gente tem uma pandemia, né? A gente vê a população na rua, não tem um carro de som para orientar, não tem um carro de som lá na pista da Fonteária de caminhada para orientar que aquilo que estão fazendo está errado e está colocando em risco a vida daquelas pessoas. Tá? Quer dizer, o dinheiro aparece para alguns momentos. A comunicação acontece no momento em que eles têm mais interesse. Mas quando é uma questão mais que é uma prioridade de fato, não está acontecendo. Eu queria, antes de passar para o José Olímpio, eu queria aqui agradecer a presença da Cida Maso também. Cida Maso é filha do primeiro prefeito comunista do Brasil, se eu não me engano, na década de 40, depois ela pode me corrigir. A Cida é filha do Armando Maso, que morou em Poá, nós conhecemos. E quando começamos a fazer política, tivemos um contato com essa galera.
o pai dela. Então, eu queria agradecer aqui a Cida, que está participando com a gente, uma pessoa extremamente atuante. Se eu não me engano, está morando no Jardim Picoche. Depois você me dá um retorno, Cida, se é isso mesmo. É com você, José Olímpio. José, abre o seu microfone. Obrigado, camarada. Bom, primeiro eu quero afirmar aqui que o Brasil, o capitalismo brasileiro, ele é um capitalismo subordinado ao capital imperialista. Ou seja, nós somos praticamente trabalhamos para os imperialistas. Então, o que vem de lá, tudo é meio assimilado aqui, principalmente com o presidente, que é mancomunado ou que segue os passos do presidente de lá, do Trump. Bom, a gente sabe também que as doenças virais, elas passam de um país para outro numa velocidade muito grande, pelos transportes aéreos, enfim, pelo transporte. Bom, então, a Espanha, ela faz divisa com Portugal. Quando começou a aparecer os primeiros surtos lá na Espanha, o governo português fechou imediatamente as fronteiras com o País Basco e proibiu todo e qualquer desembarque de pessoas que viessem desses países onde a contaminação do vírus já estava bastante propagada. Bom, a consequência de tudo isso e desse isolamento social que foi feito rapidamente é que Portugal foi um dos países da Europa que menos atingido pelo Covid-19. Enquanto que aqui no Brasil nós ficamos pensando, vamos ou não vamos, o que nós podemos fazer, até porque a gente não tinha condições financeiras para estar fazendo, foi uma correria muito grande, né? E o combate às epidemias, ela é prioridade do governo, né? Quando elas ameaçam o capital, principalmente. Então, o governo só se dispôs a estar fazendo alguma coisa quando percebeu que o capitalismo iria perder muito dinheiro por falta da mão de obra dos doentes que iriam ficar muito. A curva aqui no nosso país ainda não começou na descendência, ela continua ainda subindo. E ela só vai parar de subir quando realmente começar a estabilizar. Eu estou vendo aqui o prefeito de São Paulo já anunciando a abertura de alguns comércios, de alguns grandes comércios, porque os pequenos não tem como não ficarem fechados, porque é sobrevivência. Mas eu estou vendo isso com um perigo muito grande. Ele está pensando na volta já de capitalização. E enquanto que nos países Inglaterra, Itália, os próprios Estados Unidos e a Espanha, onde o vírus atingiu muitas pessoas, já lá mesmo na curva, eles estão com um programa de distanciamento ainda. Não é todo o comércio, não é toda a economia que pode ser aberta. Então, eu estou vendo com bastante perigo isso que está acontecendo. Tá? Então, o dilema do capitalismo contemporâneo é com essa transmissão rápida do vírus, mas ou eles buscam a contenção imediata do vírus através do isolamento, ou eles quebram a economia. Aqui no Brasil vai acontecer as duas coisas, por falta de governo. Aqui no Brasil nós vamos perder muitas e muitas vidas ainda, e vamos demorar bastante tempo para recuperar essa economia. Embora a gente saiba que o brasileiro ele é trabalhador de fato e que ele vai buscar. Antes dessa epidemia, nós tínhamos mais ou menos 12 milhões de brasileiros desempregados, né, de carteira assinada, fora aqueles que já há muito tempo sem trabalhar, acabaram desistindo e indo trabalhar por conta própria ou abrir um pequeno comércio para sobreviver. E eu acredito que se a gente fosse computar todos os desempregados antes da epidemia, nós chegaríamos facilmente a 20 milhões de brasileiros. E tenho certeza que depois dessa pandemia nós vamos atingir no mínimo 30 milhões de brasileiros. Bom, de certa forma, o capitalismo gosta dessa fase do desemprego, não nessa circunstância agora, né? Mas por quê?
Porque esse exército de mão de obra, de reposição imediata, é bom para o capitalismo. Porque ele pode, de repente, mandar um certo contingente embora e deixar aquela pessoa na reserva e pegar os que estavam na reserva no desespero, achatando o salário. Ou seja, quem ganhava 2.000, eu te ofereço 1.800 e você aceita. E é dessa forma que vai sobrevivendo o capitalismo. Eu vejo aqui o segredo da autovalorização do capital, ele se resolve de fato no que pode dispor de uma quantidade de trabalho alheio que não é pago. Nessa época que vai haver um desespero fundamental para todos que vão ficar desempregados, é que o governo deveria vir em socorro. Esses R$600 que ele está oferecendo, praticamente não dá para uma família sobreviver 15 dias, quanto mais 30. E depois, eu não sei de que forma que eles estão avaliando que existem famílias e famílias já passando fome e necessidade, sendo ajudados pelos amigos, que fizeram o cadastramento e está lá, para avaliar ainda, estão ainda avaliando se ele precisa ou não precisa. Enquanto que nos outros países, a gente viu que o socorro foi imediato, que além de demorar muito para estar socorrendo esse pessoal que realmente necessita desse dinheiro, ainda o capital que ele está oferecendo é pouco demais. Se a gente levar em consideração de que esse é dinheiro público, não é dinheiro do governo, é dinheiro público, é nosso. Isso teria que ser repassado imediatamente como emergencial. E não tem sido feito. É isso aí, camarada. Dito. Legal, Dito. Parabéns, Olímpio, por essa análise muito precisa com relação à forma de atuação do capitalismo. E vamos passar agora para o Dito dar prosseguimento. Ok, Dito? É com você agora. Aproveitando aí, a Cida Mazo deu um retorno para a gente, tá? Falando que está lá mesmo, Jardim Picossi, uma pessoa que está atuando com a gente, tem discutido política com muita frequência com a gente. A Dolores Bá, ela está nos colocando aqui também que tem uma pessoa muito querida que está lá no Nordeste acompanhando a nossa live nesse momento, que é a Érica Melo, que já esteve com a gente, já participou de várias ações culturais aqui na nossa região, já participou de muita festa com a gente e está nos assistindo e prestigiando essa live. Então, eu queria mandar um grande abraço aí para a Érica Melo. Muito obrigado, Bá. E vocês que estão nos ouvindo aí, assim que for tendo mais informação, vai nos passando e vamos compartilhando e a gente vai trocando ideia aí, ok? Eu passo para você, o Dito, nós estamos aí com quase 1 hora de live, vamos prosseguir mais um pouquinho, o tema está bom, tá? Com você, Dito, agora. Então, eu tenho visto na página de Poá, que eu acho que aquilo ali é uma página de desinformação, não deve ser de informação, aquilo ali é bonita a página, tudo bem feitinha, as fotos bonitinhas, bem montada, que não representa a verdade para a gente. Que o prefeito de Poá vai reformar o estádio municipal, tal. Aí eu falo para você, quantas obras nós temos paradas na cidade? Quanto mal empregado o capital está nessa cidade de Poá. Sem contar outras coisas que a gente não dá tempo de falar, mas muita coisa que tem que falar. Imagina você, quanta perda de capital. Hoje sai na notícia no noticiário pessoas que estão trabalhando naquela escola parada lá, que é do ex-prefeito, que também só gastou dinheiro da cidade e não fez nada. Não tem obra mais cara, Nelson. Não tem obra mais cara do que a obra parada. Separou uma obra, cada arrancadinha, cada enxadadinha que os caras vai dar, ela vai arrancar 10 milhãozinho. O cara tá falando que tá um grupo lá com um contrato de 10 milhões. Né? 10 milhões fizeram a cerquinha em volta do negócio. Certas coisas, eu fico tentando ver de onde sai isso, meu. De onde sai isso? A prefeitura devendo para esse cara
certo? E o cara tentando fazer com obra nova, já no final do governo, que não dá tempo de fazer mais nada, uma dificuldade enorme. Eu fico pensando como é que você lida com uma situação dessa, mano. Meu, é triste você ver a situação. Saindo foto do fulano limpando bueiro, na época da pandemia, como você nem pode estar exposto, é muito complicado, Nelson. Então, eu falo o seguinte, eu peço que realmente a gente pense e tente ajudar essa cidade para o futuro, que no passado, acho que pouca gente ajudaram ela, tá? É com você. Legal. Eu vou pedir para quem nos está ouvindo, eu recebi hoje, meu irmão Milton Bueno me mandou uma matéria de uma jornalista chamada Mile Lacombe. Marque bem esse nome. Quem tiver a oportunidade de acompanhar, pode fazer até uma pesquisa, depois ler a matéria na íntegra, né? Estou aqui acompanhando a Cida, acabou de entrar agora, a Cida Mazo está falando, a economia se recupera, as vidas não, né? A Baiana volta aqui falando de todas as obras paradas, obras desnecessárias, obras que não foram discutidas. Mas eu quero falar da Mile Lacombe e quem puder acompanhar e ler na íntegra. É um texto muito legal, é uma análise extremamente profunda. Pode ser que alguém vai falar de um problema que ela teve aí com o Rogério Ceni, eu até fui ver na mídia, ela teve, de fato, ela reconheceu o erro que teve, mas independente do problema que ela teve com o Rogério Ceni, o texto que ela apresenta é um texto extraordinário. Eu separei algumas coisas aqui para vocês, tá? E vou ler. Nós que chamamos a natureza de nossos recursos, nós que furamos e abusamos da terra para seguir voando dentro de uma tonelada de aço, nós que empilhamos aves em puleiros, onde serão injetadas com hormônio para crescer em tempo recorde. Tudo em nome da economia. Todo mundo que não pode, dizendo que o mundo não pode parar. A partir desses abusos, surgiram vírus, né, que passaram dos pássaros para os humanos, né? Alguns falam que foram criados em laboratório, mas não foi, não. Foi essa ganância do capital, né? Da produção capitalista desenfreada. E aí, uma outra parte, ela fala assim, se você for uma pessoa com muita sorte, né, na atual conjuntura, não vai estar precisando pedalar com a sua bicicleta carregando refeições para entregar de casa em casa. Fala do que eles chamam de empreendedorismo, né? Essas pessoas que estão aí no subemprego, que não têm relação nenhuma com carteira, né? Que estão fazendo um trabalho muito grande. Ela fala também das pessoas que estão nos hospitais cuidando dos doentes, né? Que fala das pessoas que estão aí na rua recolhendo lixo para manter a cidade limpa, né? Lixo esse que pode estar contaminado com esse vírus. Em uma outra parte, ela fala assim, alguns chamam de autoridade, falam que ela é autoritária. Ela chama isso de liberdade. A liberdade de estar em casa, de esperar que a tal curva comece a diminuir. A liberdade de sonhar com o dia que poderemos sair de casa, abraçar nossos amigos, né? A liberdade de frequentar um estádio de futebol, né? E na hora do gol, abraçar seu amigo São Paulino e gritar gol. Eu digo isso porque eu sou São Paulino. O Olímpio deve torcer. Para quem que você torce? São Paulo. São Paulo também. O Dito, torce para quem? Eu sou São Paulo. O Olímpio eu não sei. O Olímpio torce para quem? São Paulo também. Rapaz, coincidência, hein? Os três são paulinos. E ela fala, né?
nessa coisa de a liberdade de estar num estádio de futebol, abraçar a pessoa que está do seu lado, que você nem conhece, e Com gritar certeza. gol. Mas Com isso que eu certeza. falei de São Paulo, pode ser o corintiano, pode ser o santista, pode ser Pode. o Um palmeirense, palmeirense. o Flamengo. Com Ou certeza. seja, Corintiano, nós palmeirense, queremos Tem aqui santista. parar a leitura desse texto Exatamente. para enaltecer a atitude das torcidas organizadas, né, que fizeram esse movimento em defesa da democracia. Ou seja, nós precisamos mostrar para a sociedade que nós somos a maioria, que nós somos 70% que queremos a democracia, né? Que existe uma minoria, muitos deles desinformados, mas que nós não vamos desistir deles. Nós vamos fazer o debate político com eles. Nós vamos sensibilizar que essa política capitalista, fascista que eles defendem, só vai levar todo mundo para o buraco. Né? Nós vamos mostrar para eles que nós podemos ter uma sociedade mais solidária, mais fraterna, né? Que nós não somos inimigos, que o inimigo nosso nesse momento é o vírus. Né? Nós não temos que sair dessa lógica, dessa discussão exibicionista, machista, que esse insano que está em Brasília tenta fazer todo domingo da sua forma exibicionista. Né? Nós queremos que o país volte a crescer, e volte a crescer de forma harmoniosa e solidária. E aí ela continua dizendo, né? Vamos ter que nos readaptar ao mundo que surgirá após a pandemia. Não existe liberdade individual, como não existe gravidez coletiva, como não existe o pôr do sol ao meio-dia. A liberdade ou é para todo mundo ou jamais será para todos. Né? A liberdade individual é uma mentira que o capitalismo inventou. Ninguém existe sozinho. Ninguém sobrevive sem um abraço, né? Sem uma vida solitária, sem um afeto. A saúde da classe média, rica, dos jardins, depende da saúde da empregada que mora na quebrada da periferia. Porque muitas vezes não tem água encanada para lavar sua roupa, para lavar suas mãos. Né? Que não tem acesso a uma educação de qualidade, que não tem acesso à saúde. Né? Essa pessoa lá da classe mais rica depende dessa pessoa. Ou seja, um depende do outro. Da mesma forma que a empregada depende do salário para sustentar suas crianças, a dona, a senhora, a madame, ou seja lá quem for, vai depender dessa pessoa em condições de saúde. E aí ela continua aqui dizendo da falta de sensibilidade, principalmente de muita gente que não se sensibiliza com a emoção e o pranto de uma mãe negra que acaba de perder seu filho por uma bala, né? Muitas vezes uma bala perdida, como acontece no Rio de Janeiro, e muitas vezes de forma muito intencional. E aí ela vai para uma outra parte que ela diz assim: ninguém, nem o mais bem-sucedido dos homens para os padrões capitalistas, é capaz de existir sozinho. Nem mesmo no descanso confortável, né, sobre um Himalaia de riqueza, ele é capaz de sobreviver sozinho. Tá? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que esse texto ele é muito longo e eu recebi uma sugestão do Milton, a Babi também parece que leu, tá? Eu acho que é legal a gente compartilhar esse texto na forma integral, que ele é muito legal. E eu acho que a gente já está aí com o tempo bastante elevado. O Juca, o professor Juca, está nos fazendo uma pergunta. Gostaria que vocês postassem possíveis saídas para essa crise e para os que tem que vir por aí. Então, eu queria falar um pouco tá, sobre isso. Eu vou passar para você, Dito. Eu acho que a saída é a gente discutir de forma horizontal, discutir a sociedade que a gente vive,
é começar a discutir a política, não é no macro, tem que começar no coração da gente, na relação com a família, na relação com a igreja que a gente frequenta, do centro de Umbanda, né? Na relação que a gente tem com os amigos, em todos os lugares onde a gente passa, né? Então, a gente tem que ter essa visão, né? Que não dá para fazer política sozinho. Assim como não dá para ser feliz sozinho, não dá para fazer política sozinho. E se a gente criar canais de comunicação dentro da nossa cidade, né, de participação, a possibilidade de errar vai ser muito menor, né? Porque a gente vai criar um mecanismo de fiscalização, de sugestão, de acompanhamento de obra. Agora, para fazer isso, não pode ter o rabo preso com as grandes empreiteiras, não pode ter o rabo preso com o sistema de transporte da região. Dito, eu passo para você, você já faz uma análise, já faz as suas considerações finais, ok? Vamos lá, Dito. Obrigado. Obrigado a todos que estão ouvindo aí. Eu vou finalizar, não vou demorar, não. Olha só, qual que seria a saída para esse país, né? Do país vem vindo para os estados para os municípios, até chegar ao que mais necessita. É investimento do Estado. Nesse momento não tem outro investimento. O capitalista não vai investir, meu. O capitalista está esperando a saída da crise para ganhar dinheiro. Os banqueiros estão segurando, o pequeno empresário está querendo abrir sua loja porque não tem o que comer, ou que está com dificuldade de ganhar o pão de cada dia. O pequeno empresário está ali desesperado, tentando fazer alguma coisa. E o que acontece? O governo que prometeu liberar dinheiro, liberou via banco, via empréstimo, e o banco fala para o cara, olha, não liberamos o seu dinheiro. E o cara precisando daquele dinheiro imediatamente para poder rodar o mês, fazer o capital de giro dele do mês, não consegue girar. Aí o que acontece? O governo federal está lá falando para todo mundo que ele fez o que tinha que fazer quando não fez. Quando ele teria que dar o dinheiro para os pequenos que precisavam realmente desse dinheiro para movimentar, pelo menos nesse período de 4, 5 meses que ele está precisando, né? Para poder até ele aguentar aquele momento, porque o rico está com capital. O rico tem um capital de alguma maneira aplicado em algum lugar que dá para ele tirar, dá para fazer. O cara que é rico mesmo, o cara que tem dinheiro, as empresas grandes, nem pararam, tem empresa que nem parou. Então, o que eu tenho que falar para vocês? Juca, é capital do Estado no momento, fazer o capital funcionar. O dinheiro o governo tem que fazer funcionar. Quer queira, quer não, se parasse hoje, teria que fazer isso ainda. Teria que fazer. Então, o que temos que fazer? Cobrar que o Estado realmente seja o Estado. O Estado seja proporcional à crise que nós temos. É uma crise que vem inesperada e o Estado se faz ausente nesse momento que mais precisa, certo? E a gente não tem tempo de esperar uma próxima eleição. A eleição vai ser em 2022, não dá tempo de tirar o cara agora. Ou o cara tem que cair porque ele é incompetente, certo? Ou nós temos uma solução ruim para todo mundo, certo? E eu fico triste quando eu vejo parte da população apoiando esse governo de uma maneira fascista, pedindo golpe, pedindo um monte de coisa. Isso eu fico triste com isso, porque não é justo. Não é justo num momento que nem esse, onde você precisa da democracia, você precisa que os juízes trabalhem, que os juízes têm medo, o juiz parece que está com medo, não sei o que está acontecendo. Parece que ele está com medo. O cara sai de cavalo falando que vai derrubar o governo e faz de conta que não aconteceu nada. Apesar que, se fosse em outros governos, os caras já tinham tirado faz tempo. Gente, obrigado. Eu peço desculpa aí pelo jeito de falar, tá bom? Obrigado por vocês terem ouvido a gente até agora, tá bom? E que nem outra oportunidade, talvez a gente fale alguma coisa um pouquinho mais, aí vamos ver se a gente consegue. Eu sou pré-candidato, não sou candidato não, tá bom? Obrigado. Legal, Dito, parabéns, obrigado pela sua participação, né? Mostrar para todo mundo que o pessoal é isso, o pessoal é gente como a gente, né? É gente do centro, é gente da Quebrada, é gente da cidade de Quêmio, é gente da Nova Poá, é gente do Picócia, é gente de Calmoviana, de São José, né? E a gente está aí, em condições de igualdade, né? É aquilo que nós falamos, nós fazemos política no sentido horizontal, ou seja, a gente discute com todo mundo, né? E o pessoal é esse partido que está aí mostrando para que veio, mostrando como quer fazer política, né? Fazendo a opção pela maioria que realmente precisa, né?
para discutir, de fato, o que tem que ser feito na cidade, né? Hoje tudo é muito difícil de saber o que está acontecendo na cidade, né? Eu acho que quem está nos acompanhando tem que ficar sabendo que, mesmo nesse momento de crise, Poá, entre verba federal e estadual, está recebendo 14 milhões de reais. E a gente quer saber a forma como isso foi gastado, a gente quer saber a forma como está sendo o investimento. O pessoal tem entrado com vários requerimentos na prefeitura, questionando a aplicação desse dinheiro, questionando a forma como a vigilância sanitária está atendendo a cidade, como a Defesa Civil, como a GCM, como a Secretaria da Saúde está fazendo o seu trabalho, né? Nós entendemos que é mais fácil compartilhar com mais gente para a gente acertar, ok? E eu estou recebendo aqui uma orientação do pessoal que na próxima terça-feira nós teremos uma live cultural, tá? Com a Baiana e com o Cleito Belchior. Nós vamos falar um pouco de cultura, nós vamos falar dos movimentos culturais da nossa região, nós estamos aqui convidando a participar e vamos ter música de qualidade, né? Quem já viu, já ouviu, sabe que a Baiana canta muito bem, que o Cleito canta muito bem, e para a gente é isso, a gente não quer só diversão e arte, né? Nós queremos tudo, nós queremos comida, nós queremos discutir orçamento, nós queremos discutir arte, nós queremos discutir saúde, nós queremos discutir educação, e nós queremos envolver a cidade inteira. Pô, é muito pequeno, gente. É fácil de fazer política ouvindo a população, né? E nós vamos estar convidando todo mundo a construir algo diferente que a cidade nunca viu, que é um projeto feito de forma horizontal, um projeto plural, um projeto feito com a participação de toda a comunidade. Então, queria dizer, Dito, muito obrigado pela sua participação, né? Você colocou de forma muito legal vários temas aí, e é isso aí. E com o tempo nós vamos mostrando quem é que faz parte com a gente aí. Obrigado, eu. Muito obrigado, Dito, de coração. E vamos passar agora, vou passar para o Olímpio, lá, nosso camarada da Nova Poá, daquela região, para fazer as suas considerações finais. Ok? Muito obrigado, Olímpio. Bom, camaradas, eu queria só passar aqui também uma outra informação. Já existe na Inglaterra uma vacina já sendo testada em seres humanos. Como nós sabemos, os Estados Unidos rompeu com a OMS, a Organização Mundial de Saúde. E, nesse vácuo, nosso governo também rompeu. A OMS ela é composta por médicos competentes, grandes cientistas, que desenvolvem essas vacinas, inclusive HIV, que o Brasil foi pioneiro com a grande ajuda financeira da OMS. Lá na Inglaterra, como eles já estão no estágio final do desenvolvimento dessa vacina, os Estados Unidos injetou 2 bilhões de dólares para que as primeiras 350 milhões de doses sejam direcionadas diretamente para os Estados Unidos. Ou seja, farinha pouca, o meu pirão primeiro. É isso que pensam os capitalistas. Eles estão preocupados em salvar o povo deles. O nosso, eles não estão preocupados. Então, aqui, camaradas, eu queria também agradecer aqui a todos os camaradas do pessoal que participaram dessa nossa live, que tiveram a paciência de ficar até agora, aos que entraram e ficaram só 5 minutos, aos que pegaram pelo final, os que pegaram pelo meio e assistiram um pouco disso, de qualquer maneira. Quero agradecer aqui a minha família, que não me abandonou em nenhum minuto, esteve aqui comigo direto. Então, aguentando a gente falar todo esse tempo aí. O professor Danilo, um grande amigo meu, a todos a direção do Reino da Garotada, aos alunos do Reino da Garotada, a diretoria e os professores aqui do Helena. Quero agradecer o Nelsinho Santos, que é vizinho de você, seu aí, o Dito. Ele é aí da Fonte Áurea. O Neguinho do Tamandaré,
grande amigo, que também está assistindo a gente, todos os meus amigos aqui de Nova Apuá, o grupo de oração da Igreja Nossa Senhora de Aparecida. Obrigado, pessoas. Assim que essa pandemia acabar, nós vamos estar juntos de novo. É isso aí. Todos os professores daqui da região que também se propuseram a estar nos ouvindo aí. Muito obrigado, gente. Obrigado a vocês, camaradas. Obrigado por tudo. Se nós cometemos algum erro, com certeza nós tentaremos consertar da próxima vez. Já deixo aqui convidado todos esses meus amigos que eu citei e mais alguns que vão nos acompanhar. Dia 30, nós três estaremos juntos de novo falando aqui da terceira idade. Tema que nós três conhecemos muito bem, porque todos nós já temos mais de 18 anos. Falou, camarada? Até mais, um abraço e caminhando e cantando. Obrigado a todos. Legal, muito legal, Olímpio. Parabéns pela sua participação, tá? Foi muito legal. E é isso aí, o pessoal está aí para discutir vários temas, né? É o partido que está fazendo essa discussão com toda a população de forma muito democrática, muito legal. E nós estamos aí para convidar todo mundo, sim, vamos discutir política, vamos discutir os temas, né? E essa grande transformação que nós vamos fazer na cidade, né? Eu acho que tem a questão nacional, mas tem a questão municipal, que é que está relacionada de forma muito direta com a gente, né? Nós queremos mudar o mundo, nós queremos mudar o país, nós queremos mudar o estado, nós queremos mudar o município, mas essa grande mudança tem que começar no nosso coração. Nós precisamos ser mais solidário, mais fraterno, para a gente ter uma política de fato que atinja todo mundo. Eu queria aqui agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, queria fazer um agradecimento muito especial à equipe de comunicação do pessoal, né, que está aí sendo liderada aí pelo Márcio Filho, que não tem medido esforço para colocar esse projeto. Agradecer a todo mundo desse projeto aí, né, do pessoal da questão do pessoal da comunicação, o Márcio, o Juca, o Henrique, o Mário, o Raoni, enfim, dizendo o seguinte: nós estamos aprendendo a lidar com esse instrumento de live, né? Nós estamos fazendo política através desse instrumento, uma política muito aberta, muito transparente, e agradecer a todos aqueles que estiveram com a gente, como o Olímpio falou, né? E a gente quer fazer essa discussão. Agradecer ao Raoni, ao Márcio, ao Juca, a Dolores, a Natália, a Cristina, a Polvo, o Magno, a Gisele, o Odair, o Edgar, a Cida Mazo, a Érica Mello, que está lá no Nordeste nos ouvindo, agradecer a minha família, agradecer aos meus amigos e dizer: sozinho ninguém é nada. A partir do momento que a gente quiser fazer alguma coisa, a gente tem que entender a importância do outro na nossa vida, de forma muito solidária, muito fraterna. E vamos ter fé e vamos manter a luta, que nós vamos passar por esse momento muito difícil. Muito obrigado a todos. E até a próxima. A próxima é a live cultural com a Baiana e com o Cleito, e depois na outra semana falando sobre a terceira idade, não é isso, Olímpio? Valeu, dia obrigado. Dia 30. Um grande abraço a todos. Fique com fé. Fique com Deus. Até mais. Até mais.